E eu estava aqui fazendo umas contas por alto, doutora Renata, são, foram 110 dias de curso de formação e já estamos a 100 dias desse encerramento do curso. Então, estamos aí já com um período quase igual àquele que nós ficamos juntos ali na SMAF, né? E foi um tempo, assim, muito, muito bom de convivência e de aprendizado para todos nós, estreitamos relacionamentos, foi realmente, assim, um período que guarda muitas saudades. Este curso, meus caros juízes, ele faz parte, assim, de um projeto que a escola tem como dever de fornecer ou de prestar uma formação continuada, né, de todos os magistrados. Temos aí um período de vitaliciamento desde a posse, né, ou desde o exercício, que coincidiu com a posse, e já estamos aí há mais de 8 meses, praticamente, ou quase isso, da posse de vocês. Então, estão com o período de vitaliciamento já em alta quilometragem, né? Já bem adiantado. Mas a SMAF tem de promover esses cursos de vitaliciamento. É uma exigência, primeiro, do exercício do cargo e pelas resoluções da Infam, que estabelecem, a Infam estabelece, inclusive, o quantitativo mínimo da formação continuada, e tudo isso vai ser levado em conta no julgamento do processo de vitaliciamento de cada um de vocês. Eu soube que, que alguns colegas nossos novos não ficaram muito dispostos a participar desse nosso curso aqui, que é pesquisa empírica aplicada à prestação jurisdicional, exatamente pela exigência de alguma atividade ao final desse curso. E para isso está em boa hora a doutora Márcia, que é juíza federal do Rio de Janeiro e que é a idealizadora do, de um projeto e que já foi aprovado no âmbito do conselho, né, das escolas, para o processo de vitaliciamento. Na verdade, é um manual de vitaliciamento. Traz aí vários passos importantes e esse curso aqui, ele se insere dentro desse contexto, né, da formação de cada magistrado. Foi um curso muito bem trabalhado pelo Dr. Hugo Frazão, que vocês já conhecem muito bem, e também pelo Dr. Roberto Luiz Luque Demo, que foi meu colega da 14ª Vara, já andou um bocadinho, mas está na Bahia, e também pela doutora Raquel Chiarelli e Alisson Maia, né? E também a doutora Márcia de Campos Borba. Então, foi um trabalho. E o Fernando, que aqui está, Fernando da escola. E foi um curso muito bem elaborado, muito bem planejado, e, e eu tenho certeza que isso será de grande proveito, porque o curso tem por objeto, né, a pesquisa no âmbito da Justiça Federal, né, com metodologia de pesquisa orientada à prática e à resolução de problemas. São cabedais que são incorporados ao conhecimento de cada um e de grande valia no exercício do cargo no seu dia a dia. São, digamos assim, estudos propedêuticos, né, que nos habilitam a melhor decidir no dia a dia. Eu, com muita satisfação, vejo todos vocês. Gostaria que todos estivessem, né, todos os colegas que se formaram no nosso curso de formação inicial, estivessem participando deste curso de pesquisa empírica, né? Mas vocês terão ainda muito tempo para ver isto e os outros colegas que não estão participando também, e vão completando aí a sua carga horária necessária para o vitaliciamento. O certo é que, de algum modo, precisamos todos participar desses cursos de formação continuada. Quero muito mesmo agradecer a presença de todos vocês que se inscreveram. Ah, eu tenho. A doutora Liana está onde, hein, doutora Liana? Lotada onde? Oi, desembargador, estou em São Luís, na sétima Em vara São aqui do juizado. Luís. Tá certo. O Atos está onde, Atos?
Desembargador, estou na segunda vara de Macapá. Pois é, o Nicolas também, né? Por lá, em Macapá, né? Oi, desembargador. Não, eu estou na segunda vara de Santarém. Ah, de Santarém. Tá bem, então eu não vou tentar adivinhar, porque eu não vou acertar mesmo. São muitos, mas o Atos eu verei daqui uns dias. Daqui 2 semanas estaremos lá em Macapá, ou aí em Macapá. Mas o Rick está aí, todos vocês, sejam muito bem-vindos, Andressa, ao curso, né? Tenham muito bom proveito. Quero agradecer mais uma vez a doutora Márcia, juíza federal, que idealizou esse manual de vitaliciamento. Ela vai expor para todos vocês, conforme disse aí o Hugo, a importância dessa formação nesse período, na formação do seu portfólio individual de cada um. Foi muito bem discutido em várias reuniões com o ministro Luiz Felipe Salomão, né, do Conselho da Justiça, vice-presidente e diretor do vice-presidente do STJ e diretor do Centro de Estudos Judiciários. Temos participado de várias reuniões com o ministro. Vamos participar daqui também há 2 semanas lá em Recife. E esse assunto sempre volta e foi visto com muito bom grado pelo ministro. Eu quero dizer para vocês também que o Hugo, esta ideia foi do Hugo. Eu encampei, mas a ideia foi do Hugo, e nós criamos, quer dizer, no âmbito do Centro de Estudos Judiciários, o Sistema Nacional das Escolas de Magistratura Federal. Então, o ministro aceitou de imediato, foi muito boa, né, Hugo, a receptividade ainda no Rio de Janeiro, né, salvo engano, ainda no Rio de Janeiro, no começo, no primeiro de fevereiro, dos primeiros eventos participamos todos nós aí, todas as escolas, e esse sistema vai nos proporcionar exatamente o acesso aos vários cursos que todas as escolas oferecerão, assim como o próprio Centro de Estudos Judiciários, e eu estou dizendo isso a propósito da ausência de alguns colegas, porque isso já é exatamente resultado desse sistema das escolas de magistratura, o sistema federal de escola, né? Então está permitindo o acesso a todos, saber exatamente o que se está oferecendo aqui e ali. Então, de qualquer maneira, todos participarão de cursos com carga horária de pelo menos 120 horas em ordem a habilitar ao vitaliciamento. Este nosso é o primeiro nosso aqui, então eu realmente fico muito feliz de vê-los, não só pela saudade do tempo que já passou, mas também por ver que vocês ainda estão empenhados em prestigiar a SMAF, né? A SMAF, ela existe exatamente para proporcionar aos nossos magistrados essa formação permanente. E estou vendo essa disposição de vocês, e isso muito nos contenta, né? De ver colegas ainda muito vinculados à SMAF. Eu espero que isso seja por toda a nossa vida na magistratura. Quero agradecer à doutora Márcia, como disse, ao doutor Roberto Luque Demo, ao doutor Alisson Maia Fontinelli, a Raquel Soares Chiarelli e a doutora Márcia de Campos Borba, e, claro, ao doutor Hugo Leonardo Abas Frazão, que tem sido de alta relevância participativa na SMAF e agora no sistema das escolas de magistratura federais, né? E muito obrigado a todos. Gabriela, obrigado pela organização de tudo isso, e também Fernando, não é? Quero dizer para vocês, todos os colegas, que eu estou aqui à disposição. Precisando, não se acanhe, simplesmente pega o telefone e liga. Estou sempre disponível para ouvir e conversar. Priscila, prazer em te ver, não é? Mais uma vez, Prazer foi meu, estivemos doutor. lá em Porto Alegre, né, no evento da quarta região, e foi muito. Santarém E vamos. Ah, Santarém também. Você vai para Macapá? também, agora Macapá. Claro, doutor. Eu vou em Muito todos bem. os eventos da SMAF. Esses eventos, Enfim, não gente, perco é, esses eventos que as escolas, que o Conselho da Justiça Federal, pelo Centro de Estudos Judiciários, tem promovido, têm sido muito bons, têm nos aproximado muito, né, Márcia? As com escolas todas. certeza. Foi assim uma. E, Márcia, vou dizer para você aqui,
Quando eu assumi a SMAF, há um pouco mais de um ano, a primeira coisa que eu disse ao Hugo e à Gabriela, e também ao quem era o nosso outro juiz? Doutor Matheus. Matheus. Ao doutor Matheus, né, que o projeto que eu tinha idealizado assim era de a gente levar a escola para as seções judiciárias, Márcia, aqui na nossa região, que é imensa, e os custos ficam, digamos assim, mais ou menos equivalentes. Então é boa a escola aí, e temos feito isso, fizemos isso em várias seções judiciárias. Eu não sei se nós teríamos ainda condições de cobrir toda a nossa imensa região, mas para os juízes federais de cada seção judiciária, isso tem sido uma coisa, assim, uma iniciativa e uma realidade muito boa. Como tem sido, Márcia, e aí você testemunha, como o Hugo, como tem sido também as escolas se reunirem em cada sede de tribunal, né? Isso nos aproximou bastante, isso criou, assim, um vínculo de cooperação entre escolas, e isso tende a ganhar cada vez mais profundidade, não é? Um acertamento, um estreitamento que produzirá muito bom resultado para a formação de todos nós magistrados federais. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado a todos. Doutora Márcia, exponha aí todas as suas a sua construção, porque também agora a verdade seja dita. Se o Hugo foi o idealizador do sistema das escolas federais, a doutora Márcia é a idealizadora desse manual de vitaliciamento que virá, sem dúvida, a preencher assim, a dar uma uniformidade de avaliação, um procedimento comum às escolas, de maneira que todos nós, magistrados em formação, teremos, assim, um critério, uma baliza importante para o vitaliciamento. Quero agradecer a presença de todos, doutor Roberto Luiz Luque Dema, muito tempo que eu não te via, só porque andou aqui outro dia no tribunal, mas essa vida corrida que a gente tem tido não tem nos oportunizado esse encontro, a não ser agora virtualmente. Ficou lá alguns anos na 14ª Vara, né? Foram 6 anos, doutor Jamil. 6 anos. 2006 a Muito, 2012. Até, é, até eu ser promovido a titular em Tabatinga. Sair da aí, capital da República, né, do centro do é, poder, para um dos rincões mais afastados da primeira região. é, Mas foram e anos agora, maravilhosos, depois né, esteve no Mato com a Grosso e sua agora companhia. está em Salvador, Isso, né? exato, Então exato. tá. Gente, muito obrigado, boa tarde, muito bom proveito. Eu vou realmente Doutor ter que Jamil, sair porque eu o tenho que doutor atender Alisson aqui os entrou advogados. também. Quem? Desculpa de interromper. O doutor Alisson acabou de entrar também. O Desculpa doutor interromper. Alisson. Um abraço, doutor Alisson. Muito obrigado por sua participação aqui na concepção desse curso de formação aqui continuada que estamos hoje a iniciar. Muito bem. Boa tarde a todos, boa noite e até a próxima oportunidade. Um abraço bem grande para cada um. Saudade de vocês. Até logo, gente. Um Doutora abraço, Márcia, doutor um abraço Jamil. bem grande. Hugo, Um Gabriela, abraço, Alisson doutor Jamil. e Roberto. Até Obrigada. logo, gente. Obrigada, doutor Jamil. Tchau. Boa tarde. Bom, Márcia, agora a palavra é sua. Márcia Nunes de Barros além de tudo, além de uma excelente magistrada, é auxiliar direta do ministro Luiz Felipe Salomão e atualmente coordenadora do Centro de Comitê Técnico de Aperfeiçoamento e Pesquisa do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, e a partir do qual são concebidas as atividades e políticas judiciárias voltadas à formação e aperfeiçoamento no campo da magistratura federal, né? Então é isso. É um prazer. Obrigada, Hugo. Obrigada pelo convite. Me apresentando mais um pouquinho, né? Eu trabalho aqui na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Eu sou titular de uma vara que tem uma especialização bem peculiar, que é a propriedade intelectual em matéria previdenciária, e estou há muitos anos envolvida nesse tema de formação de magistrados, né? Trabalhando na Infam, trabalhando aqui na nossa escola e também trabalhando no CETAP, onde agora eu estou como coordenadora.
E realmente, né, como o desembargador Jamil falou, está sendo um trabalho muito frutífero, né, Hugo? A gente está tendo muitas iniciativas, muita colaboração, e daí surgiu, né, esse manual executivo do curso de formação, do curso de vitaliciamento. A gente já teve no passado um manual do curso, né, um manual executivo do curso de formação inicial. Lembrando que isso é um processo, né, evolutivo que está vindo ao longo dos anos, né? A Infam, desde que foi criada, começou a trabalhar na necessidade de formação dos magistrados, com cursos de formação de formadores, e também de início com a questão do curso de formação inicial, estabelecendo o padrão de horas e tudo, e agora a gente está trabalhando nessa questão do vitaliciamento. Né? Na resolução da Infam já existe essa previsão, que são 480 horas, o mínimo, para o curso de formação inicial, e agora 120 horas para o curso de vitaliciamento. A Infam está trabalhando para detalhar isso um pouco mais, mas sem prejuízo da normatização que vai vir pela Infam. A gente, no âmbito do SEG, né, do Centro de Estudos Judiciais do Conselho da Justiça Federal, a gente começou a pensar também nesse curso de vitaliciamento, tendo em vista as nossas peculiaridades da Justiça Federal. E aqui no TRF da 2ª Região, a gente já tem uma experiência consolidada, a gente já fez 3 cursos de vitaliciamento, vamos começar agora o nosso 4º curso de vitaliciamento, e aproveitamos essa nossa experiência para discutir, né, com os colegas e levar para os colegas de todos os tribunais o modo em que a gente estava atuando, e discutimos isso ao longo de vários meses, e chegamos a denominadores comuns e ao estabelecimento de regras básicas que devem ser obrigatoriamente obedecidas em todos os cursos de formação em vitaliciamento a partir de agora. Não importa se seu vitaliciamento já começou ou se ele vai começar a partir de agora, essas regras terão que ser observadas por todos os tribunais. E a ideia essencial é que esse processo de vitaliciamento ele realmente tenha um propósito específico, né? Que você consiga trabalhar de forma integrada com todos os outros órgãos do tribunal, especialmente com a corregedoria, e que aquela formação em vitaliciamento seja efetiva, que a gente tenha um aperfeiçoamento técnico, ético, humanístico, institucional, que a gente consiga perceber a consolidação de todas as aptidões, de todo o trabalho dos juízes e das juízas que estão nesse período de vitaliciamento ao longo do tempo, para que esse processo de vitaliciamento ele realmente cumpra o seu propósito, né, maior de você fazer uma avaliação efetiva daqueles juízes, daquelas juízas durante aquele período de 2 anos, para que eles se tornem juízes vitalícios. Então, o objetivo dessa formação em vitaliciamento é consolidar essas competências que foram desenvolvidas, né, ao longo de todo o processo do concurso, e especialmente do curso de formação inicial, que possibilite a todos uma atuação jurisdicional responsável, eficiente, ética, humanística, alinhada a todas as metas do CNJ, e também as orientações das corregedorias, as políticas públicas de acesso à justiça, sempre por meio de uma reflexão crítica sobre a prática. Então, a ideia é que, durante todo esse processo, vocês reflitam o tempo todo sobre o que vocês fizeram, por onde vocês passaram, qual o ambiente que vocês encontraram, qual a realidade social que vocês puderam, né, vivenciar.
A gente está falando da primeira região, que todo mundo sabe que é a região mais complexa, né, do país, em razão das suas profundas diferenças, né, da sua amplitude regional. O colega agora que falou de Tabatinga, eu perdi uma das minhas melhores amigas no acidente de voo em Tabatinga, né? Todo mundo deve saber dessa história. Tem uma sala aí na SMAF com o nome da Fabiola, né? Fabiola Bernardi. Eu nasci em Brasília, a minha família é do Piauí. Tem alguém aqui que foi parar no Piauí? Não? Ninguém? Eu quem? Que eu não estou vendo todo mundo. Davidson. Você foi parar onde, Davis? Picos, no Piauí, estou aqui. A cidade dos meus pais. Coisa boa. Você está na cidade dos meus pais, Davidson. Cuide bem de Picos. Doutora Pode Márcia, deixar, pode deixar. Estou tentando. doutora Diga. Márcia, a doutora comentou da Fabiola, não é? Sim. Lá em Tabatinga, tem também, atrás do Fórum da Justiça Federal, tem uma parte que é residencial, onde ficam as casas dos juízes e Onde ela dos morava. servidores. Aham. Isso. E essa parte residencial foi colocado o nome de Vila Fabiola, também em Ah, que homenagem lindo. à Não Fabiola. sabia. Não sabia. Eu Isso. tenho mal vontade de conhecer. Se eu puder acrescentar, eu estou aqui em Tabatinga e realmente aqui tem a Vila Fabiola aqui Ah, atrás com uma placa com girassóis. Ela amava isso. girassóis. Ainda tem as galinhas da Angola aí? Estou providenciando de um casal aqui. Mas vai ter de novo. Ótimo. Obrigada. Então, voltando, né, o Hugo pediu para eu conversar aqui um pouco com vocês, e a minha ideia é, enfim, a gente conversar, posso tirar as dúvidas de todas, mas só para vocês entenderem, né, e desmistificar um pouquinho qualquer dificuldade ou qualquer, enfim, drama em relação a esse curso de vitaliciamento, especialmente ao instrumento de portfólio, né, e como é que se faz a avaliação, para contar um pouquinho para vocês, né, dessa nossa experiência aqui no TRF2. Eu e um colega, querido amigo, o Dr. Vladimir Vitovski, nós, há 3 concursos atrás, né, a gente está agora no 18, a gente faz isso, né? A gente começou a fazer um curso específico de vitaliciamento no 15º. Nós tivemos, né, a ideia de fazer esse instrumento de portfólio, ajuda também, né, do Fernando, que na época trabalhava lá na Infam. E esse instrumento de portfólio não é um bicho de 7 cabeças, tá? É um instrumento em que a gente, né, cada escola, ela vai dar as orientações específicas para vocês. A gente tem, dentro da resolução da Infam, a obrigatoriedade de diversos temas que devem ser tratados nos cursos oficiais de aperfeiçoamento para magistrados em vitaliciamento. Dentro desses temas, a gente, obviamente, escolhe o que faz sentido. Então, uma das primeiras coisas que a gente pede no nosso portfólio é que as pessoas falem sobre as suas respectivas locações, né? Por onde vocês passaram durante esses 2 anos, né? Até para a gente saber, né, quais foram, né, as lotações, onde estiveram, o que aconteceu, quais foram as dificuldades ou os pontos positivos, né, na primeira região, que é tão grande, né, e acredito que a maioria de vocês, né, se não a totalidade, teve que se mudar de lugar, né, de residência, para poder assumir as suas funções. Então, isso gera uma série de desafios, e a nossa carreira é assim mesmo, é desafiadora. A gente vai ter desafios diários,
por toda a nossa carreira profissional, né? Diversos desafios. Então, uma das primeiras coisas que a gente pede, né? A primeira coisa que a gente pede para falar sobre as lotações. Depois a gente pede para que falem sobre alguns itens, a questão de gestão, né? Gestão do local, a gestão de pessoas, que vocês conheçam o lugar onde vocês estão, que vocês saibam onde é que vocês estão e falem sobre os lugares. E aí falar sobre algumas coisas específicas, falar sobre uso de redes sociais. Eu acho que agora a gente vai ter que incluir também a questão da inteligência artificial, né? Como é que vocês estão, se houve alguma mudança, como é que isso está sendo feito, como é que isso impactou, né? Como é que isso impacta o seu trabalho. Se vocês tiveram alguma questão envolvendo comunicação de massa, alguma notícia, né? Alguma decisão que tenha sido noticiada, que tenha tido alguma repercussão, como é que vocês lidaram com isso? Questões sobre impactos sociais, econômicos e ambientais das decisões judiciais, questões de proteção de vulnerável, falar se vocês tiveram questões de demandas repetitivas e grandes litigantes, questões sobre direitos humanos, sobre seguridade social, e todos os aspectos, né? Uma das principais questões também é falar sobre as questões éticas, né? Se vocês encontraram algum desafio específico, e falar também sobre a sociedade, né? O lugar onde você está vivendo, como é que você está se inserindo naquele local. Então, isso, né, a escola vai definir com você. Estou falando de uma maneira geral o que a gente vinha pedindo aqui, né, vem pedindo. E, além disso, isso é feito da maneira mais livre possível, tá? Não tem, a gente não fala tem que ter um número determinado. É claro que tem pessoas que escrevem mais, tem pessoas que escrevem menos, tem pessoas que vão ter questões de direitos humanos, outra não vai ter, uma vai ter questão de grandes litigantes. Sim, também a questão de conciliação, participação em conciliação, mutirões, itinerantes, né? Isso também, enfim, é para vocês refletirem, né? Tudo, a trajetória de vocês durante esse período e fazer um registro disso. Vocês vão juntar decisões, vão juntar sentenças, podem juntar fotos, podem juntar livros, artigos produzidos, de experiência acadêmica, fotos, enfim, qualquer coisa que vocês queiram juntar. Né? É um instrumento realmente de reflexão de todos durante esse período. E no final das contas, né, a escola vai estabelecer um prazo, isso é apresentado bem mais para o finalzinho, né, Hugo? Para que realmente reflita, né, esse prazo todo, né, esse período, a maior parte do período de vitaliciamento. E no final, a gente faz um acompanhamento, a gente faz uma banca, digamos assim, em que a gente dialoga com a pessoa. Nós fazemos isso, né? Os juízes que estão na organização do curso, junto com juízes ou representantes da corregedoria e também com pessoas do nosso serviço de psicologia, tá? Psicologia, o serviço médico, né? A gente faz um trabalho integrado, né? Todos leem esses materiais e na hora a pessoa, isso é feito de maneira escrita, tá? Não precisa escrever à mão, pode fazer no computador, não tem problema, né? Não é mais prova, mas pode ser ilustrado como quiser, acompanhado dos instrumentos que vocês quiserem. Obrigatoriamente, a gente pede que juntem algumas decisões, né? Algumas decisões, ou sentenças ou audiências, a gente pede que sejam juntadas, mas isso pode ser incrementado como vocês quiserem. E no dia, né, vocês fazem uma defesa formal, digamos assim, dizendo, né, refletindo oralmente sobre tudo que vocês viveram, e vocês respondem por que vocês merecem
ser vitaliciados, né? Basicamente, a ideia é essa. E aí a gente tem trocas super produtivas, super interessantes, porque a gente realmente consegue, né? É um instrumento riquíssimo de avaliação. Até se o Fernando, que também tem experiência, né, pedagógica muito maior que eu, quiser falar um pouquinho mais sobre o que é um portfólio, né, Fernando? Se você quiser complementar aí, eu acho que seria interessante. Mas não é nada, vocês não vão precisar, não, vão ter que fazer um texto de 100 páginas. Não, gente, não é isso, não é nada absurdo, não é nada do outro mundo, muito pelo contrário, vocês vão ver que esse processo de fazer o portfólio é muito gratificante, né? É muito interessante, porque vocês realmente vão entender, né, o crescimento de vocês durante esse período. Eu acho que é mais ou menos isso, Hugo. Se eu fico à disposição para. Não sei se o Fernando ainda está aí, que eu não estou vendo todo mundo. Se ele a gente quer. poderia abrir para algumas perguntas, ou sei. Fernando O que quer você acha? complementar alguma coisa, Fernando, da questão do portfólio? Não, doutora Márcia, acho que a tua colocação foi perfeita. E aí depois, quando eu for explicar o curso, aí talvez nós possamos tirar algumas dúvidas mais específicas e até para... Nós sabemos que o teu tempo é bastante precioso, aí se tu puder, Não, mas eu inclusive, estou oportunizar agora tranquila. para os colegas poderem tirar algumas dúvidas, Com enfim, aí certeza, à depois, na sequência, vontade. quando eu continuar com eles, aí eu posso acabar trazendo alguma complementação, se necessário, mas acho que a tua fala foi muito esclarecedora. Tá ótimo. Então, eu estou à disposição. Quem tiver perguntas. Doutora Márcia, a Hanna está com a mão levantada. Oi, Olha, na gente, eu verdade, a confesso que eu não pergunta. consigo mexer nesse negócio direito. Eu não vejo as pessoas. Ela Lu, deve estar aí. eu vou pedir para a Luciana destacar aqui os que forem conversando com a senhora, para a senhora poder ver cada um. Lu, você pode destacar a Hanna? Posso sim. É que acho que fica na página lá atrás, aí eu não consigo ver. Isso. Tá, ótimo, obrigada. Oi, Hanna, pode falar. Estou te vendo agora. Oi, doutora. Na verdade, é mais para perguntar para a Gabi e para o Hugo acerca desse relatório que a senhora mencionou sobre a descrição das atividades, né, dos desafios, se eles sabem se esse relatório que a gente já está fazendo semestralmente para a corregedoria já vai ser uma parte desse portfólio. Porque pelo que a senhora mencionou, doutora Márcia, é isso que a senhora está falando, a gente já vem fazendo, né, também no nosso curso de vitaliciamento. Bom, aí é para quem responder, para É, Gabriela, para a Gabi e o Fernanda, Hugo. o Gabriela e Hugo. Passo para o doutor Hugo. Hanna, eu acredito que dentro do que a doutora Márcia fala a respeito da parte do portfólio em que consta a produção de jurisprudência judicial do magistrado ou da magistrada, esses atos judiciais que são selecionados mensalmente podem ser perfeitamente parte do portfólio. Então, mais tarde, eu acredito que, se hoje, não, amanhã, com certeza, nós vamos entregar para vocês o esqueleto do portfólio. E a ideia, durante o nosso curso aqui, é fazer uma parte dele. Obviamente, como a doutora Márcia falou, ele vai estar em construção desde o dia em que nós começamos aqui, já levando em conta as experiências vivenciadas, até o dezembro de 2026, que é quando vocês completarão o estágio de vitaliciamento. Então, diante disso, sim, é perfeitamente possível nós aproveitarmos essa parte como produção judicial e sim, é integrativa, sim. Obrigada. Eu que agradeço. Tem mais alguém com alguma pergunta para a doutora Márcia? Cristina. A Cris? Cristina. Pode falar, Cris. Obrigada. Não, eu só queria reforçar, porque a doutora Márcia, a senhora comentou que seria em formato de redação, assim, é uma redação livre, eu posso escrever parágrafos da minha experiência aqui, eu teria alguma
padrão que a gente deveria obedecer? No nosso, não tem nenhum padrão. Eu acho que o Hugo deve conversar com vocês depois para colocar quais são os tópicos principais, né, Hugo? Uhum. O Sim. essencial, dar um guia do que é essencial que seja colocado. Mas é totalmente livre. Eu tive tanto trabalhos muito pro forma, assim, muito, né, sintéticos, quanto eu tive obras de arte. Tá? Eu tive obras de arte nesses portfólios. Teve um que a esposa de uma colega é fotógrafa e ela fez uma obra de arte. Foi uma coisa assim, eu só de lembrar me arrepio, porque foi uma coisa assim fantástica que ela fez. Então, cada um faz o seu, de acordo com quem você é, de acordo com a sua realidade, né? Se você tem algum dom artístico, literário, se você não tem, ok. Você só reflete sobre a sua trajetória e coloca no papel. Tá? Não, é uma coisa que, olha, a grande maioria das pessoas assim, ninguém disse que não gostou, tá? A grande maioria achou uma experiência muito importante. E na última, eles pediram até que queriam fazer isso com 5 anos, com 10 anos, que queriam ter essa oportunidade, né? Que seria interessante ter essa oportunidade de você, em ciclos, né, conseguir repensar. Porque, gente, a gente vive, vocês já estão, né? Vocês já começaram o dia a dia nas suas lotações, e a gente sabe que é um volume absurdo, um volume enlouquecido de processos que a gente vive uma vida super corrida. Eu tenho uma filha que hoje ela é promotora de justiça, e ela, um dia desses, falou para mim, ela já é vitalícia, um dia desses ela falou para mim: mãe, eu sempre achei um absurdo, como é que você, né, fazia as coisas, esquecia de uma coisa, não dava tempo de fazer isso, aquilo. Hoje eu te entendo completamente. Porque assim, a nossa vida é corrida, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente tem 1 milhão de processos para julgar, e a gente acaba não parando, né? Não refletindo sobre o que vai acontecendo com a gente. Então, é uma experiência muito legal, muito positiva. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Fernando, pode falar, por favor. Vamos lá, bom, primeiro registrar mais. Márcia, Opa, primeiramente, fica à boa vontade. tarde. Eu gostaria de saber se vão existir alguns requisitos mínimos para formalização do portfólio, ou ele vai ser uma peça totalmente livre, inclusive no tocante aos documentos que necessariamente vão integrá-lo. O nosso é totalmente livre, a gente tinha requisitos mínimos de conteúdo que você teria que colocar, mas a quantidade de texto, a forma do texto, as complementações eram livres. Tá? A gente tinha tópicos que deveriam ser falados, mas você poderia complementar como você quisesse, e a gente exigia um mínimo de peças processuais, tá? Para a gente avaliar. E que também não é um número que pode ser grande, porque as pessoas que vão fazer a avaliação, elas vão ler esse material, né? Então, também não dava para... não sei quantos processos vocês estão mandando para a corregedoria por mês ou por semestre, não sei como é que funciona Aqui isso. são 5 ao mês, são 5 sentenças e 5 decisões, Márcia. Imagina, se a gente mandar 10 né, 120 peças para a pessoa ler, não vai dar tempo, gente, vamos ser honestos. Então, a gente pede acho que a gente pedia 3 decisões ou sentenças ou audiências que fossem representativas, né, do trabalho que você fez.
tá? Então, não é um número grande, não. A gente quer qualidade, não é quantidade. Eu vou aproveitar o ensejo, Márcia. Também como documentar itinerantes e mutirões para integrar esse portfólio. Fotos, vídeos. Você faz um vídeo, bota um link, tira foto. Pode ser publicação em rede social também. Claro, óbvio. Cada um vai ter vai ter a sua identidade. Você tem que botar a sua identidade no seu portfólio. Se você é uma pessoa totalmente ativa, se você vive fazendo publicações nas redes sociais, coloca. Ótimo, maravilha. Pode ser mesmo a rede social da própria justiça, inclusive, para compor. Claro, com certeza. Não tem limitações, gente. São coisas que realmente expressem o que vocês fizeram. Você pode colocar já teve gente colocando postagem em redes sociais, notícias de jornal, livros, publicações, músicas, enfim, fotografias, vídeos, qualquer coisa. Perfeito. Então, Márcia, da minha parte, era só isso. Muito obrigado. Nada, Felipe está com a mão levantada. Obrigado. Eu queria tirar uma dúvida com a Márcia acerca do seguinte. Na verdade, talvez o Hugo também vai poder ajudar a responder. Porque você está falando bastante assim, porque no nosso, no caso assim, você está se referindo à escola do TRF2, né? Significa que cada escola tem um modelo de portfólio, e aí a nossa escola, por exemplo, vai ter um portfólio próprio do TRF1, ou isso que você está falando é uma regra geral para todo e qualquer portfólio que o CJF estabeleceu, por exemplo, entendeu? Porque eu só quero entender se essa é a experiência do TRF2 com o portfólio, e se o TRF1 vai seguir esse mesmo formato, ou se aí, como eu falei, talvez o Hugo vai poder responder melhor isso, se o nosso portfólio vai ter algum tipo de delimitação específica. Então, por exemplo, essa questão da produção dos artigos científicos, né, produção acadêmica, vai ser necessário no nosso portfólio, porque eu entendi no de vocês não precisava. Era uma coisa bem assim, meio livre mesmo, como você falou, né? Aí, eu tinha entendido inicialmente que o nosso seria uma coisa um pouco mais formal, um pouco mais assim estruturada em termos de como se fazer, do que tem que constar, como deve ser feito. Então, só enfim, esse esclarecimento para a gente poder entender, pelo menos eu poder entender, se isso que você está explicando é um modelo que todas as escolas devem seguir, ou se essa experiência local de vocês, e não necessariamente vai ser o que a gente vai ser feito aqui no TRF1. Então, seria uma resposta para você e o Hugo, talvez. Obrigado. Tá, então, começando, é lógico que eu estou falando da nossa, porque, enfim, eu estou falando da minha experiência aqui no TRF2. Mas a ideia do vitaliciamento, né, que já foi aprovada pelo CEMAF, que é o Conselho das Escolas de Magistratura Federais, né, com a participação do ministro Salomão, é que a gente tenha cursos, né, mais ou menos uniformes em todas as escolas. Então, esse curso ele vai envolver as seguintes etapas, né? Primeiro, um planejamento, depois, uma atuação orientada. Dentro dessa atuação orientada, a gente tem a previsão de ter juízes orientadores, com encontros periódicos com as pessoas, e que se faça o desenvolvimento de um projeto de intervenção jurisdicional ou institucional dentro da sua realidade, né, de onde você está trabalhando. E aí a nossa ideia é fazer uma qualificação intermediária, né, que as pessoas apresentem esse projeto de intervenção perante uma banca e depois façam a defesa final do portfólio. Como o curso de vocês já está começando, né, vocês já estão
vocês já estão com 6 meses, né, de atuação, né, vocês vão vitaliciar no final do ano que vem, não é isso? Então, como vocês já estão nesse meio do vitaliciamento, eu acho que fica a critério, né, a minha interpretação é que fica a critério da escola fazer essa adequação, tá? Ao que o manual agora está trazendo com a orientação do CJF, tá? Eu acredito que tem que ter, né, eu não sei se o seu curso já foi totalmente credenciado pela IFAM, eu realmente não sei. Já foi credenciado, Hugo? Já foi. Então, eu não sei se vocês vão ter espaço para fazer muitas mudanças. Mas, de qualquer maneira, né, especialmente em relação a essa qualificação intermediária. Mas, de qualquer maneira, essa defesa final do portfólio, ela é essencial e cada escola tem a liberdade de fazer, né, de colocar a composição desse portfólio como ela entender, né? Se a escola entender que um artigo jurídico é um dos elementos obrigatórios do portfólio, maravilha. Se a escola entender que você tem que fazer uma visita a uma unidade, na sua cidade, a um lugar público ou a um lugar privado que tenha relevância para a Justiça Federal, um hospital, o INSS, um presídio, né? Fazer um estudo do meio localizado, né? Se a escola entender que você tem que fazer isso e colocar no seu portfólio, ótimo. A escola tem liberdade de dizer o que deve estar no seu portfólio. O que eu estou falando que o portfólio é livre, gente, é no que vocês vão agregar. Mas é claro que vai ter que ter elementos mínimos, e esses elementos mínimos eles são definidos pela escola, por cada uma das escolas, até porque nós temos realidades muito diferentes. Então, é necessário que cada escola tenha respeito, né, à sua identidade e às suas peculiaridades. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Porque eu acho que a gente tem ideias bem parecidas, né, Hugo? Esse projeto de intervenção na realidade em que cada um vive. Exato. Respondido? Hugo, Posso quer complementar, Márcia? Claro. Ao Felipe? Pergunta para você também. Felipe, como a doutora Márcia disse, de fato, há uma busca também de estudar o meio, o lugar em que vocês estão. E esse estudo pode levar em consideração temas do direito, a gestão judicial, o relacionamento com as mídias sociais, com a sociedade, com a ordem dos advogados, etc., etc., tudo de acordo com a realidade de cada um. Vocês estão em unidades que gozam de particularidades, né? Itaituba, onde a Cris, Tabatinga, onde a Cris está, goza de uma particularidade. Cruzeiro do Sul, Felipe, também guarda o seu aspecto seu, né, próprio. Então, diante disso, o que a gente vai trabalhar, e aí na aula do Fernando a gente vai ter isso bem esclarecido, é a partir de um esqueleto, que vai ter especialmente essa questão da localização de vocês e o registro reflexivo da atividade judicial, a intervenção sobre um problema que vai ser identificado de acordo com a realidade de vocês e os demais elementos que foram ditos pela Márcia, e aí o Fernando vai trazer isso na aula dele. Quem já apresentou artigo científico, nós vamos recomendar vivamente que use esse artigo científico como parte do portfólio na parte de intervenção em problemas, de busca de soluções judiciais a problemas que são próprios da magistratura federal. Quem ainda não fez o artigo, por outro lado, pode substituir, e aí isso vai ser dado
com maior detalhamento na aula do Fernando, pode substituir o artigo por um estudo reflexivo de meio que busque essa intervenção a um problema, uma solução, né, uma metodologia. Muitos de vocês estão fazendo atividades como juiz titular, ou como juiz ou juíza substituto, e estão lidando com diversos aspectos de dificuldade na magistratura. Muitos aqui com quem eu converso estão, inclusive, fazendo transições, adaptações de gestão, um fortalecimento no relacionamento interinstitucional. E aí eu cito o caso do Rick e da Hannah, por exemplo, lá em Bacabal. Então, a gente quer vivenciar isso a partir da leitura do texto de vocês. Não é, para quem não fez o artigo, para que vocês sigam um formalismo próprio do academicismo. Não é essa a intenção. É justamente a gente quer conhecer a magistratura da primeira região. Então, quem está mais ligado à gestão de pessoas, nós queremos que essa parte de intervenção de meio leve em consideração esses achados de meio que dizem respeito ao relacionamento de vocês com o diretor de secretaria, com a assessora, com o servidor, com o terceirizado, a busca de resultados a partir de metodologias novas, a inovação por meio da inteligência artificial, etc, etc, etc. Então, fechando o raciocínio aqui, quem já produziu o artigo científico, até por coerência, até porque a gente havia convidado vocês a produzir artigo, poderá perfeitamente utilizar como parte do portfólio e durante o curso pode, inclusive, fazer um incremento a respeito do seu conteúdo. Quem ainda não fez, o Fernando vai explicar como fazer essa apresentação da vivência, da identificação de problemas e da sugestão de soluções, que obviamente as soluções são projeções, porque vocês estão há 100 dias na magistratura, exercendo em definitivo na unidade judicial, vocês ainda não têm a certeza de que os métodos vão chegar aos melhores resultados. Então, isso vai ser buscado durante os 2 anos de vitaliciamento. É basicamente isso, Felipe. Obrigado, Márcio. Tudo certo, Felipe? Tudo certo. Eu estava com um pouco de dúvida em relação a isso. Eu acho que a fala do Hugo esclareceu. Porque, por exemplo, de fato, alguns de nós lidamos às vezes com problemas bem abrangentes. O Hugo citou o exemplo do Rick e da Hannah, a gente vê bastante a atuação deles junto ao OAB, junto aos advogados, junto à prefeitura de Bacabal. Então, tem todo um trabalho, é uma vara com muito acervo, distribuição grande, né? Então, assim, e muitos de nós estamos enfrentando também situações parecidas, né? Processos complexos, questões que envolvem demandas estruturais. Então, por exemplo, essa alternativa de poder elaborar um texto descritivo, relatando, por exemplo, como eu abordei um determinado caso específico que eu estou enfrentando. Eu estou agora com um pedido de reintegração de posse de uma área abandonada da EBC que está invadida num bairro que tem facção. Como é que eu vou resolver isso? Entendeu? Então, assim, se eu puder, por exemplo, no meu texto, falar sobre a minha experiência, eu designei uma audiência de justificação, eu fiz uma reunião com a comunidade, né? Eu estou pensando em fazer uma abordagem parecida com o que foi feito lá no Descoberto, até pedi ajuda do Sisticom, estou esperando a colega lá, a Minori, né? A Renata Minori, Rosana Minori, me dá um retorno para eu ver como é que foi feito no Descoberto, mas assim, são coisas bem trabalhosas que demandam muita energia, dedicação. Então, assim, se eu puder, por exemplo, pegar esse meu trabalho que eu estou fazendo na prática, transformar isso num texto descritivo, em vez de ter que fazer um artigo científico com toda aquela questão da ABNT e aquela coisa, né, daquele rigor científico, seria muito melhor. Porque é mais fácil eu transmitir uma vivência pessoal para um texto, né, dissertativo que seja, do que elaborar realmente um artigo com metodologia, todos aqueles aspectos, né, que para mim especificamente é difícil. Eu não sou um cara muito de perfil acadêmico, então é uma coisa que me demandaria muita energia mental, muito esforço e tal. Então essa alternativa que o Hugo mencionou, se realmente foi isso que eu entendi, seria excelente, né, poder pegar minhas experiências aqui práticas e transformar isso num texto descritivo que seja, enfim. Eu acho que vai ser riquíssimo, né, Hugo? É exatamente isso. Bingo, é isso mesmo, né, Márcia? A gente quer conhecer o que vocês estão fazendo
de magnífico a partir desses textos. E não precisam esses textos seguir o rigor acadêmico. Obviamente, eles têm que ter uma narração, uma contação de histórias, né? De história, e aí quanto mais detalhes, mais a gente entra no texto. É uma autobiografia também da atividade judicante, e você disse exatamente o que a gente está pensando, Felipe. Maravilhoso. Doutor Hugo, o Fernando Hack pergunta no chat se o artigo que eles fizeram durante o curso do CFI poderá ser utilizado como atividade para o curso de metodologia. Curso de metodologia? Fernando, quer falar um pouquinho? Fernando Hack? Oi, rapidinho, Hugo. O artigo que era facultativo lá no CFI, ele pode ser aproveitado para esse nosso curso agora, Sim, daí, como a gente pode atividade? a gente pode trabalhar com esse texto para que nessa parte de intervenção na realidade, esse texto ganhe essa forma, né? Porque muito provavelmente vocês estão vivenciando uma parte do que vocês identificaram e trataram nesse artigo. Então, a ideia é essa, que compõe o portfólio. E sem prejuízo de uma ideia nova também, por exemplo. Sem prejuízo de uma ideia nova. Sem prejuízo de uma ideia nova. Então, vai Uhum. depender muito da disponibilidade de vocês com relação ao tempo. Cada um de vocês vai ter um orientador. Então, acredito que a gente vai poder dividir aí entre 3, 4 magistrados ou magistradas por orientador, né? Uhum. E aí a gente vai fazer essa distribuição o quanto antes. E a partir disso, a ideia é que o curso seja autoinstrutivo, ele não seja um curso de cima para baixo, seja de baixo para cima mesmo, que a realidade vá fazendo dando a resposta que o curso espera. Uhum. A Obrigado, Fernanda. Hugo. Gabriela, eu tenho uma dúvida que diz respeito como eu comentei lá no grupo, doutora Márcia, eu vim do TRF3 e eu fiz esse portfólio como pode dizer assim, meio de avaliação do curso de formação inicial. Aqui no TRF1 nós tivemos como meio de conclusão de curso a elaboração de um projeto, de um artigo científico, foi esse o método de avaliação, além das participações, enfim, durante a formação, mas assim, o método de avaliação foi a elaboração de um projeto para a elaboração de um artigo científico, e lá no TRF3 foi um portfólio na exata medida do que a senhora descreveu aí. Nós recebemos uma pasta, tínhamos que fazer uma capa, decorar com as nossas gostos pessoais, enfim. Durante o curso de formação, nós visitamos Polícia Federal, o aeroporto de Guarulhos, tiramos fotos, instruímos, fizemos artigos, registros reflexivos, fazíamos também uma resenha das histórias da JF que era contada a cada sexta-feira, e a gente ia instruindo essa pasta. E no final do curso de formação, a gente teve um momento em que nós apresentamos para os nossos formadores essa pasta e para os colegas, justamente para debater assim, expor as nossas experiências, o que a gente levou de melhor em cada aprendizado. Mas isso encerrou com o término do curso de formação. Por quê? Estou falando da minha experiência lá, porque após o encerramento do curso de formação, em tese, a competência para seguir no processo de vitaliciamento seria da corregedoria. E até onde a gente, pelo menos até semana passada, a única informação que a gente tinha tido da corregedoria era que a gente tinha que mandar sentenças, decisões de maneira mensal, e esse relatório que a Hannah mencionou, que é exatamente essa descrição do que a gente vem fazendo na nossa lotação, como que a gente se sente, quais são as nossas dificuldades, como é o nosso dia a dia. Isso a gente já apresenta no nosso SEI do vitaliciamento da corregedoria, e fazemos um acompanhamento psicológico também com terapeutas, seja do próprio tribunal ou que a gente, da nossa, enfim, né, da nossa confiança pessoal. E aí, quando surgiu essa notícia de que nós teríamos que fazer um portfólio, pareceu que foi como se fosse um requisito para quem não fizesse ou que fizesse um outro curso que não fosse promovido pela escola, porque, inclusive, a fala desse portfólio dentro desse grupo de pesquisa empírica, pelo menos para mim, gerou uma confusão, porque a gente tem colegas como Enéas e outros tantos que não estão aqui, e que me parece que vão ter que fazer o portfólio
mas como eles não participam desse projeto, né, de pesquisa empírica aplicada, eu não sei se isso é voltado, se é uma obrigação, entre aspas, voltada só para a gente, que estamos aqui assistindo o curso de pesquisa empírica, ou se não, se é para todos os colegas, os que estão em vitaliciamento, mas que, porventura, alguns estão fora desse ambiente virtual agora, e se isso é um requisito para o vitaliciamento como um todo, ou se é para esse curso específico. Ficou uma coisa assim meio confusa, porque, pelo menos para mim, não sei se os colegas estão na mesma situação, porque é um requisito a mais do vitaliciamento, que pelo menos até semana passada eu não tinha conhecimento. Não sei se isso já foi aprovado, porque a maneira como é falada é que é uma proposta de que isso pode ser aprovado, que está tendo um estudo com relação a isso. Então, eu queria saber Não, primeiro, isso já está aprovado. mas é durante todo o vitaliciamento, aos 2 anos, ou é só o curso de formação? É o curso de vitaliciamento, isso é para o curso de vitaliciamento. A ideia, exatamente, é que o curso de vitaliciamento ele não seja mais um curso pro forma, tá? Que realmente haja um acompanhamento também pela escola, só que aqui no Rio nós tentamos fazer as coisas de uma maneira integrada. Eu não sei se aí no TRF1 isso também já está sendo costurado entre a escola e a corregedoria, tá? Aqui a gente tenta fazer as coisas de maneira integrada, tanto que os próprios juízes que acompanham, né, que fazem um acompanhamento correcional, né, pela corregedoria, são os mesmos juízes que vão atuar pela escola do nosso curso de formação. Tá? A gente escolhe em comum, né, a escola e a corregedoria, né, fazem essa escolha em comum acordo. Então, o curso, né, Hugo, você me corrige alguma informação, mas esse vitaliciamento, essa proposta já está aprovada pelos diretores das escolas, em conjunto com o ministro Salomão, que é o diretor do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. Então, é uma orientação que já está valendo para todas as escolas, tá? E o portfólio é um instrumento de avaliação na conclusão do curso de vitaliciamento, tá? Então, eu respondi a dúvida? Hugo quer complementar? Não, acredito que foi dito tudo. Já tem esse ato, então, Hugo, pela corregedoria, que também incorporando esse portfólio como um Não, requisito de conclusão? corregedoria não é corregedoria. É no âmbito da escola. O que eu estou te falando, isso é o instrumento de portfólio para o curso de vitaliciamento que é desenvolvido pela escola. O que eu te falei é que aqui na segunda região nós trabalhamos em conjunto com a corregedoria, nós colocamos os mesmos coordenadores, digamos assim, as mesmas pessoas, coordenadores não, os formadores, aqueles juízes que vão acompanhar o vitaliciamento na corregedoria, são os mesmos que vão acompanhar os juízes também pela escola, né, para facilitar o trabalho de todo mundo. Então, a gente também conversa com essas pessoas, né, a gente recebe um feedback deles sobre o trabalho de vocês, e eles eventualmente também podem participar, né, podem até vir a participar da defesa do portfólio. Mas, de novo, o portfólio é do curso de vitaliciamento, é a atividade final do curso de vitaliciamento de cada escola. Tá? No manual fala que é a última etapa, tá? É a defesa final do portfólio. Com essa apresentação, né, com a defesa oral do portfólio, como se fosse realmente um trabalho de conclusão de curso. E aí, com a apresentação pela pessoa e depois o diálogo com a banca, que é composta por outros juízes mais experientes, os coordenadores do curso, ou as pessoas que atuaram como formadores durante o curso de vitaliciamento, representantes da corregedoria, a gente chama também um psicólogo do tribunal, enfim, podem ter várias pessoas
né, nessa banca, digamos assim, que vão dialogar com cada uma dos magistrados e das magistradas na conclusão desse processo de vitaliciamento. Não é uma atividade da corregedoria, tá? É atividade da escola. Doutora Márcia, eles tinham me pedido ontem para mostrar o manual de vitaliciamento. Eu já antecipei para eles que a aprovação, a redação final vai ser aprovada na próxima reunião do dia 21/8 do CEMAF, né? Aí depois dessa reunião a gente já pode divulgar. É Sim, isso? exatamente. Porque eu acho que vai ficar bem mais claro quando eles puderem ler tudo que foi planejado ao longo desse tempo, né? E acho que várias dúvidas vão ser também retiradas depois dessa leitura. Sim, com certeza. A orientação do ministro é para divulgar depois da nossa reunião, que vai acontecer no dia 21 de 21. agosto. 21. É. A Renata está com a mão levantada. Eu tenho uma pergunta. Primeiramente, boa noite a todos. Olá, doutora Márcia. Eu gostaria só de esclarecer o seguinte, porque a senhora falou do manual, que ainda vai ser apresentado, que tem regras gerais, mas, pelo que eu entendi, cada escola também elaborará um ato normativo dizendo as disposições específicas, como é que será elaborado esse portfólio. É isso? Olha, aqui nós nunca tivemos ato específico, nós temos uma orientação que é feita pelos coordenadores do curso com os alunos e alunas que são os juízes e juízas em vitaliciamento. A gente passa para eles, a gente sempre passou para eles o que deve ser feito, né, sem nenhuma necessidade assim, né, de que houvesse um ato específico. Mas, se cada uma das escolas quiser estabelecer, também não vejo problema. Mas não vejo necessidade dessa colocação no papel, até porque isso pode flutuar ao longo do tempo, né? Como eu falei, a questão do uso das redes sociais, que era uma coisa que a gente colocava, a gente colocou nos outros cursos. Nesse próximo agora, um dos itens principais vai ser a questão da inteligência artificial. Né? Então, essas coisas podem ser diferentes, né, em cada um dos cursos, em razão dos acontecimentos, em razão das especificidades, né, de cada região também. Então, é isso. Eu não vejo necessidade de ser normatizado, mas se alguém quiser normatizar, também não tem nenhum problema. Agradeço. Só uma pergunta para o Hugo. O Hugo está presente? Tá, sim. E Hugo, eu Renata. gostaria de saber se a escola pretende passar orientações específicas para a gente começar a elaborar esse portfólio, quanto, por exemplo, se quer sentenças, se quer menção à audiência, casos, artigos, fotos. Eu prometo, Renata, para vocês que eu vou providenciar isso, tá? Junto com o doutor Jamil, o doutor Jamil vai falar com o doutor Ney Belo, e aí, para o caso da apresentação do portfólio, a gente vai convidar, sim, os juízes auxiliares da corregedoria, Deise, Saulo, etc., para que seja algo integrado. E, de fato, ao final do curso de vitaliciamento, com o cumprimento das 120 horas e a apresentação do portfólio, no portfólio vai ter aprovado ou não aprovado, não é, Márcia? Isso, exatamente. Tá. E aí, isso, obviamente, fica depois a critério do corregedor de preparar o voto, né? Que muito provavelmente será o próximo corregedor, não este, na época do vitaliciamento de vocês, e do conselho de administração votar o vitaliciamento de cada um. É assim que porque acontece lá no Rio, né? com essas orientações, acaba se tornando um pouco mais objetivo para a gente anexar essa documentação e também a forma de vocês avaliarem, para também não ficar tão amplo e ficar muito subjetivo. Isso gera uma certa insegurança para nós, que estamos em processo de vitaliciamento. Eu concordo. Por isso que a aula do Fernando vai falar disso. Vai, inclusive, propor o esqueleto para que vocês não tenham essas dificuldades. Então, a ideia é que, de fato, seja algo simples. Obviamente que requeira atenção, porém simples. Nada demais. Tá bom? Agradeço esse esclarecimento. Só para fechar, Renata, Márcia, esse portfólio é para todo mundo, não é só para quem faz o curso aqui, né? O curso aqui serve para dar um auxílio. Agora, se a pessoa quiser fazer
de maneira autodidata, sem o acompanhamento deste curso, é possível fazer, não tem nenhum problema. Por exemplo, alguém citou o nome do Enéas aqui. Se o Enéas vai fazer as 120 horas fora da escola, ele poderá fazer as 120 horas e entregar o portfólio, não tem problema. Aí depois ele vai receber uma declaração, uma certificação de que fez, e isso vai ser levado ao corregedor, e o corregedor vai dar as providências ulteriores. Então, não é. A gente está aproveitando esse curso que foi pensado antes do portfólio. Portfólio, ainda que tenha sido discutido desde o Rio de Janeiro, que é no começo do primeiro semestre, é uma novidade. É o primeiro curso de vitaliciamento pós-aprovação, não é, Márcia? É este que vocês estão fazendo. A gente, quando utilizou a expressão artigo, a gente realmente ainda não conhecia muito bem. E agora, justamente levando em consideração tudo aquilo que a Márcia falou, a gente está tentando tirar a academia e colocar a prática no lugar. A ideia é essa, que seja algo que possa identificar e ilustrar o que vocês estão aprendendo a partir da atividade judicial. A partir da realidade, né? Isso. Só mais uma dúvida. A gente, no TRF1, tem que fazer juntar as decisões e as sentenças no processo administrativo no SEI. Esse portfólio ele não vai afastar essa obrigação que a gente tem de apresentar essas decisões. Não. Porque o portfólio vai ser acompanhado pela SMART como instituição primária e essa atividade que vocês fazem é acompanhada como instituição primária pela corregedoria. São duas atividades diferentes. Foi assim que foi aprovado pelo ministro Salomão, que coincidentemente é chefe dos diretores de escola e chefe dos corregedores regionais. Ele acumula essa dupla atribuição. Agradeço a doutora Márcia e o Hugo pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. A Maíra quer falar. Oi, gente, boa noite. Só para esclarecer, então, para esse curso não precisa do artigo mais, então, é isso? Não precisa do artigo mais. Tá. É possível substituir o artigo por uma reflexão de intervenção de meio em relação ao teu exercício de magistratura. Tá. Aí Que é isso isso vai que ser o aproveitado para o portfólio. Exatamente. Tá, entendi. Exatamente. Hein, Hugo, me permite? É Alisson. Oi, Alisson. Tudo bem? Boa tarde, colegas. Boa tarde, doutora Tudo bom, Márcia. querido? Prazer em conhecê-la. Eu acho também que preciso fazer um esclarecimento aos colegas em relação ao nosso curso. Ele é um curso de produção científica empírica. Isso significa dizer que, de algum modo, nós vamos tentar colaborar para que seja um artigo científico, seja um ato de reflexão, seja o que for, isso venha a ser colacionado ao portfólio. A doutora Márcia falou claramente isso ainda há pouco. Se você já fez um artigo científico, se você vai produzir um artigo científico, enfim, ele vai ser agregado. O portfólio é a soma do que foi feito durante esses 2 anos. Não é isso, doutora Márcia? Você é livre para fazer isso. Se nesses 2 anos você produziu 2, 3 artigos, fez o registro reflexivo, fez um juizado itinerante, fez visitas à comunidade, você vai juntar tudo isso, e isso é a cara do seu portfólio. Ou alguma parte. Então, assim, seja visando a confecção de um artigo ou de um registro reflexivo, o que for, esse recorte desse nosso curso, que é uma parte da carga horária das 120 horas, o nosso curso tem 60 horas. Não é isso, Hugo? Então, você aproveita para cumprimento da carga horária e vai, de algum modo, utilizar essas ferramentas para tentar aprender métodos de produção acadêmica, científica e observação da realidade, transformação disso em texto ou em experiência reflexiva ou algo que o valha. Então, acho que é importante a gente verificar que essa primeira parte, esse curso de 60 horas, é um curso de ferramentas para que a gente possa formar esse portfólio. E isso independe, é totalmente à parte do que vai ser feito no processo SEI da corregedoria. O que eu poderia já, de antemão aqui, vislumbrar é que, na verdade, vocês vão ter mais este
é momento. Agora, tem um curso de vitaliciamento que termina com essa produção e, muito provavelmente, no relatório do corregedor, lá na frente, à época, ele vai dizer: submeteu-se e foi aprovado ao curso de vitaliciamento. E segue, então, com a análise da corregedoria sobre os demais aspectos que vocês já são obrigados lá a cumprir. Então, em verdade, nós temos aí mais um requisito, né, doutora Márcia? E com essa verve, né, voltado a colher de cada um dos colegas onde estão, como foi, o que fizeram, as devolutivas disso tudo, né, e formar aquilo que a gente chama de gestão de conhecimento dentro do TRF. Nós temos um comitê, a Gabriela, inclusive, é dele, a gente até conversou sobre isso. Existe um comitê de gestão do conhecimento dentro do TRF da primeira região, imagino que nos outros tribunais também. Então, a gente está falando para um pouco além de um banco de boas práticas judiciais, mas, de fato, entender que, como magistrados, órgãos do Poder Judiciário que nós somos, aquilo que nós produzirmos a título de conhecimento também pertence ao tribunal, né? Quem sou eu para falar disso aqui para uma juíza que trabalha produção intelectual, né, professora Márcia? A professora Márcia é de uma vara especializada, acho que é em marcas e patentes, é isso, professora? Exatamente. Mas, de algum modo, o nosso tribunal vai se apropriar disso, fazer uma gestão desse conhecimento, que é bastante ampla. Então, é só uma colaboração também, Hugo. Se eu tiver falado algo que se afasta do que a gente comentou e pensou até aqui, me corrija, por favor. Alisson, você foi muito didático. É exatamente isso. Então, o que nos caberá será entregar os instrumentais, né? Habilidades, competências que nós vamos extrair da ciência para que vocês busquem os meios, os achados científicos a partir da realidade. Aí a gente vai utilizar a expressão científica porque os métodos são inspirados na pesquisa empírica, que é uma percepção da ciência. Agora, como vocês vão elaborar o texto a partir desses instrumentais, por meio de uma dissertação, por meio de uma forma até de entrevista, desde que seja um texto fluido, não precisa seguir o rigor estrutural da ABNT para artigos científicos. E de fato, eu acho que o casamento com a ciência ganha um outro significado para dentro do curso. Então, a ideia do curso é: os orientadores vão explicar para vocês, expor para vocês como que a gente pode, por exemplo, trabalhar com os dados de SES a respeito do atribulado número de processos judiciais na minha vara. E como que eu posso fazer a medição, a mensuração de resultados a partir do emprego de métodos de gestão, avaliando uma progressão de êxito, de sucesso, né? Considerando que eu tenho uma expectativa de que eu vou resolver, e eu conversando com muitos de vocês, eu tenho visto isso, esse engajamento para resolver os problemas. Então, é basicamente uma maneira de organizar esse monte de ideias que vocês têm em mente, né? Todos eu conheço bastante, são muito criativos, muito inteligentes, e eu não tenho dúvida de que as experiências são maravilhosas. O que nos caberá será muito pouco. A humildade aqui do professor Alisson, que é da Universidade Federal de Goiás, é grande, mas acaba sendo importante, que são os métodos para aferição de como que eu vou trabalhar com dados. Muitos de nós não sabemos como que nós vamos trabalhar com dados da realidade, né? Nível de comunicação com a imprensa, aumento. Então, esses elementos são muito importantes para que a gente tenha, por exemplo, a solução para identificar problemas e solucioná-los. Doutor Hugo, doutora Márcia, eu acredito que agora ficou bem explicado. Eventuais dúvidas, eu digo que eles podem mandar aqui por e-mail, a gente repassa a doutora Márcia, ao doutor Hugo, e acredito que o Fernando, entrando agora, nosso tutor, ele vai conseguir também explicar muitos outros detalhes que podem ainda estar
inseridos aí nas dúvidas dos nossos juízes. Doutora Márcia, agradecemos muito a senhora. Claro que a senhora é super bem-vinda. Se quiser ficar, mas eu sei que a senhora tem uma agenda aí concorridíssima. Então, fique à vontade para assistir o Fernando falando ou para cumprir a sua agenda aí de compromissos. A gente não tem palavras para agradecer a senhora ter vindo aqui e nos orientado os nossos alunos. E em breve traremos aqui o manual já totalmente revisado e totalmente autorizado na reunião do CEMAF do dia 28, e assim que tiver, no dia 21, no dia 22, se tiver tudo ok, eu já coloco aqui para todos os alunos. As dúvidas que eventualmente surgirem vão sendo solucionadas, e agradeço mais uma vez pela presença da senhora e por todas as explicações que a senhora deu aqui hoje. Obrigada, Gabriela. Eu vou tentar ficar aqui mais um pouquinho para poder também beber aí nas palavras do Fernando. Agora eu queria fazer uma pergunta. Quem é de Cruzeiro do Sul? Felipe. Felipe? Eu, doutora. Sou eu, isso. Felipe, eu tenho uma sobrinha que trabalha aí como defensora pública. Minha que sobrinha e o legal. sobrinho, o casal, os dois são casados. São lá do Piauí e passaram no concurso aí. Que legal. Minha esposa Ótimo. piauiense também. Estamos por aqui. Se encontrar a Camila aí, Camila e o Diego. Legal. Vai ser um prazer, com certeza, doutora. Então é isso, gente. Muito bem-vindos, né, colegas? Parabéns de novo, né, por terem sido aprovados e estarem agora todos como juízes e juízas federais. Desejo que vocês tenham uma carreira maravilhosa pela frente e estamos aqui porque a gente puder ajudar, né, Hugo? E Fernando, uma aula para você. Obrigado, Márcia. Muitíssimo obrigada, doutora Márcia. Seja sempre bem-vinda na nossa Obrigada, escola. Gabi. Beijo. Um beijo. Bom, doutora Márcia, mais uma vez um beijo grande. Pena que não estamos juntos pessoalmente, mas espero que em breve isso possa vir a acontecer. Bom, prometo ser extremamente breve, até porque eu sei que com o avançar do horário nós vamos ficando bastante cansados, mas este primeiro momento é importante para que nós possamos dirimir o máximo de dúvidas possíveis, porque se nós identificarmos dúvidas no meio do processo, isso pode acabar gerando algum desconforto, retrabalho. O nosso objetivo é exatamente que nós possamos superar todos os ruídos de comunicação que possam vir a gerar retrabalho. Então, esse primeiro momento é um momento para que os colegas possam rever, para que nós possamos, em alguma medida, acolher todas as dúvidas e tentar, né, superá-las da melhor forma possível, na expectativa de que nós possamos seguramente cumprir o nosso horário ou, quem sabe, até conseguir concluir um pouquinho antes, até porque nós trabalhamos com foco na qualidade, não na quantidade, e essa é uma premissa que nós vamos tentar cumprir. Bom, eu anotei várias coisas, e aí, claro, que eu vou fazer um filtro para não acabar me estendendo, mas já adiantando que todos nós estaremos à disposição para poder, em qualquer momento, marcarmos reuniões por vídeo, por áudio, conversarmos nos chats lá do Moodle, tá? Para poder dirimir dúvidas mais específicas, só em decorrência da gestão do tempo. Agora, eu não poderia deixar só de contextualizar um pouquinho a questão da importância dessa atualização do vitaliciamento, até porque eu não sei se os colegas lembram, se sabem, mas eu tive o privilégio de acompanhar a formação inicial por uma década na Infam e acompanhei todas as discussões de elaboração de todos os normativos que nós temos vigentes. Agora, em janeiro, houve toda uma atualização, mas com mudanças que mantiveram ainda as ideias originais. Então, o vitaliciamento, no final das contas, ele vem como uma proposta de uma avaliação de resultado, por mais que nós saibamos que a avaliação de resultado ela é pouco ou raramente aplicada. Inclusive, no vitaliciamento, nós acabamos tendo mais como instrumento, no contexto geral que eu digo, tá? De requisito legal do que de efetividade. E aí isso tem incomodado já ao longo de quase uma década. A Infam fica distante do vitaliciamento, o vitaliciamento e muitas das vezes restringia a cumprir 120 horas a aula de curso de formação, mas a lógica conceitual do vitaliciamento, que era inclusive compor o processo de avaliação formativa para que, de fato, identifique se os magistrados atendem a todos os requisitos para permanência no cargo ou não, ele acaba, em alguma medida, ficando prejudicado. Então, é só para que vocês entendam que a questão do vitaliciamento e esse esforço tentando se aproximar da realidade de vocês, isso vem sendo pensado
já há alguns anos, e eu, inclusive parabenizo a Márcia, a Gabi, o Dr. Hugo, todos que têm trabalhado nos bastidores para que essas políticas elas venham a ser efetivadas. Bom, isso posto, conversamos bastante, e aí quando se fala no final das contas de empirismo, de ciência, de trabalho acadêmico, a maioria de nós não teve experiências boas, né? Quer seja na graduação, com os trabalhos de conclusão de curso, que no contexto geral ou eram monografias e depois, para reduzir os danos, acabaram se tornando artigos, mas são processos muito trabalhosos e que no final das contas são pouco significativos, porque eles, no contexto geral, acabam também sendo só um instrumento para cumprir um requisito, né, formal. E aí isso faz com que não faça sentido envidar esforços, ainda mais no início de carreira, com dezenas de milhares de processos para julgar, equipes para gerenciar, é fazer mais do mesmo. Então, acaba havendo uma transposição daquilo que nós vivenciamos na academia, até com relação à questão das terminologias, para a educação institucional ou formação em serviço. Então, é só para vocês ficarem tranquilos, porque nós temos clareza disso, só que como, né, a própria doutora Márcia, doutor Hugo, doutor Alisson colocaram, é importante também trazer o critério científico no sentido de trazer contribuições para o aperfeiçoamento judicante. E aí assemelha-se muito, obviamente, à estruturação lógica dos trabalhos de pesquisa acadêmicos, né? Porque caso nós não sigamos minimamente esses critérios que são necessários, fica muito no achismo, e nós temos que nos aproximar da realidade. Por isso, essa questão do empirismo e o curso, né, de pesquisa empírica aplicada à prestação jurisdicional, em alguma medida ele assemelha-se muito ao mestrado profissional. E aí, não sei se alguém já fez mestrado acadêmico ou profissional, mas o acadêmico, né, ele é estrito, é acadêmico, e o profissional, obrigatoriamente, o teu trabalho de conclusão precisa observar algum problema identificado no trabalho. Ele precisa trazer necessariamente uma contribuição para o trabalho. Então, mas os dois têm o rigor científico, só que a questão da contribuição para o trabalho, ele acaba no mestrado profissional necessariamente sendo vinculado diretamente. Então, neste caso, já entendendo que nem todos têm obrigação de conhecer as metodologias científicas, e que são várias mesmo, e realmente é chato, é burocrático, e no final das contas, às vezes nós acabamos utilizando de metodologia só para agradar o orientador, só para cumprir um requisito legal, mas que não faz sentido. A título de curiosidade, quando vocês colocaram que estratégias poderiam ser adotadas ou em que formatos ou modelos o portfólio deveria ser apresentado, isso nós também podemos, né, beber de uma fonte científica no âmbito da metodologia, que tem, por exemplo, a bricolagem. Então, tem toda uma linha teórica que trabalha com a bricolagem, que é a produção científica por meio de uma série de recursos metodológicos que podem ser utilizados, incluindo arte, teatro, música e assim sucessivamente. Então, nós vamos tentar aproximar vocês, de acordo com os trabalhos que vocês vão desenvolver, utilizando as metodologias científicas que, de fato, deem conta dessas complexidades. Por isso, nós vamos ter um curso de 60 horas, primeiro porque precisamos de tempo para conciliar o trabalho e a produção que vocês estarão elaborando, e nós vamos ter vários orientadores exatamente para que possa ter esse trabalho mais customizado, mais próximo a vocês e realmente auxiliando no trabalho de construção. O artigo, como vários colegas já disseram, ele pode ainda ser utilizado, caso optem por desenvolver o artigo. Os artigos que já foram elaborados, e muitos estão muito bem elaborados, podem também acabar compondo isso. E agora aqueles que ficaram, que não conseguiram concluir, mas que elaboraram o projeto, podem utilizar esse projeto ou podem utilizar-se, tá, de uma outra linha de atuação e não necessariamente utilizar, mas aqueles que quiserem poderão utilizar. Como o Dr. Hugo disse, nós vamos estar compartilhando com vocês lá no Moodle também orientações para esta elaboração, mas no contexto geral, entendo que vai se assemelhar muito a um projeto de pesquisa. Então, vocês vão ter que, primeiro, claro, relatar um pouco, como a doutora Márcia já destacou super bem, a atuação de vocês na unidade jurisdicional, a região que ela está localizada, as características dessa região, como vocês estão percebendo a atuação de vocês junto à comunidade, essa questão inicial do portfólio. Nós vamos ter que identificar um problema, né? E aí foi algo que nós conversamos muito, né, com o Dr. Hugo, o Dr. Alisson e todos os demais formadores, para que fizesse sentido. Então,
vocês vão ter que identificar um problema, que seria um problema de pesquisa, mas é um problema que vocês enfrentam na jurisdição. Então, sei lá, eu não consigo interlocução com o poder local, eu não tenho internet, o jurisdicionado não consegue chegar porque ele teria que pegar um barco e ficar 8 horas, enfim. Isso aí vocês vão avaliar, em decorrência dessa prática de vocês, qual seria um problema que vocês identificam que seria um problema que necessariamente precisa ser enfrentado, independente de vocês já terem a solução ou não. Então, assim, nós vamos identificar um problema como se fosse um problema de pesquisa. Identificado o problema, e aí até o próprio doutor Felipe sinalizou a experiência que ele teve lá na barragem do Descoberto e que ele está também trabalhando com questões fundiárias lá, então ele pode fazer um estudo de literatura. Da mesma forma, no projeto de pesquisa se faz o estudo da arte, a revisão bibliográfica, a revisão de literatura, vai se assemelhar a isso no seguinte sentido: para este meu problema, que estratégias já foram utilizadas no TRF1, no TRF2, no TRF3, no Tribunal Regional do Trabalho, na Justiça Militar, aonde eu imagino que alguém já implementou algo que possa me ajudar a superar esse problema. Então, se o Felipe já conhece a experiência do DEF, seguramente ele vai entrar em contato com a equipe do DEF e esse vai ser a primeira parte do estudo da arte ou da literatura que vai poder auxiliá-lo a resolver o problema dele e assim sucessivamente. Então, nós podemos fazer uma revisão de literatura com experiências práticas, com cases de sucesso. Nós podemos ir para a literatura estrita. Então, nós podemos pegar aí os grandes teóricos relacionados ao tema. Então, a bricolagem, que é uma metodologia científica, nestes casos, seguramente vai poder ser também bastante utilizado. E aí, Felipe, só aproveitando o ensejo, quem coordenou esse trabalho foi o Dr. Márcio, que é o diretor do foro. Eu posso te passar o contato dele. E a pessoa que hoje cuida de todas as questões mais complexas é a Jo, que é a diretora do Núcleo de Demandas Complexas. Inclusive, foi criado o Núcleo de Demandas Complexas, então depois tu pode falar diretamente com esses dois, que seguramente vai acabar facilitando, e a Rosana vai seguramente te referenciar para estas mesmas pessoas. Então, Eu quero, uma Fernando, eu vez... agradeço demais. Se puder me lembrar dos contatos aí, eu preciso dessa ajuda mesmo. Terminando a aula, eu já te passo. Bem tranquilo. E aí é mais ou menos isso. Então, identificou um problema, nós vamos seguir como se fosse a estruturação de um projeto de pesquisa, só que vai ser um projeto que vai identificar um problema prático. Então, identificou isso, vou para a revisão de literatura, que pode ser experiências práticas ou pode ser a literatura acadêmica estrita. Depois eu vou pensar hipóteses de solução. Então, eu falo assim, bom, eu tenho esse problema, quais são as hipóteses de solução para esse problema? Sei lá, vou ter que criar um núcleo de demandas complexas aqui na minha unidade jurisdicional, e esse núcleo de demandas complexas vai ter que trazer o INCRA, a FUNAI, o IBRAM, os órgãos ambientais locais, a Polícia Federal, enfim. Vai traçar hipóteses. Depois tu vai pensar de que forma tu poderia implementar isso. Então, assim, bom, eu poderia implementar isso desta forma, dessa forma, dessa forma. Os resultados esperados eu imagino que sejam esses. Neste tipo de trabalho não há necessariamente a obrigatoriedade, às vezes não daria tempo também de implementar para apresentar os resultados. Se não der tempo de implementar para apresentar os resultados, você vai chegar até o ponto de dizer: as hipóteses de solução para este problema são estas e os resultados esperados são estes. E aí, claro, ainda que não se utilize o rigor acadêmico de ABNT, que de fato é extremamente burocrático, eu, inclusive, que, enfim, acabei durante alguns anos trabalhando como professor de metodologia científica e muda a cada semestre todas as normas, então é burocrático. Às vezes nós escrevemos, produzimos e precisa passar para algum revisor, porque é alguém que só trabalha com aquilo. Então isso é requisito legal, é burocrático. Então nós vamos tentar superar o requisito burocrático, mas nós vamos nos aproximar, né, da questão do rigor acadêmico, até porque, como foi muito bem colocado, isso vai subsidiar não só o vitaliciamento de vocês, que é uma etapa extremamente importante, mas no final das contas, isso vai auxiliar não só os novos magistrados que estarão ingressando na carreira, até porque tudo que for apresentado por vocês, a equipe da escola, a equipe da corregedoria, o comitê de gestão do conhecimento vai falar assim, bom, nós estamos percebendo que houve muitos produtos relatando questão fundiária. Então, a questão fundiária seguramente deveria passar a ser uma das prioridades, tanto para que a escola possa enfrentar no curso de formação inicial, nos cursos de vitaliciamento próximo e nos cursos de formação continuada. Não, identificou-se muito aqui, né, a questão, como a doutora Márcia disse, do relacionamento com os meios de comunicação, a questão do gerenciamento de crise. Então, se há
muitas referências a essa situação, isso é uma avaliação diagnóstica e que, em alguma medida, o tribunal vai ter que intervir. E aí, claro, vai se avaliar se é por meio de um curso de formação, por meio de uma portaria, de uma orientação, qualquer que seja a solução que deva ser dada. Então, o curso, ainda que seja de pesquisa empírica aplicada à prestação jurisdicional, ele vai servir como um trabalho de avaliação diagnóstica, que vai subsidiar todas as instâncias da Justiça Federal, especialmente, mas não só, porque isso seguramente extrapola e pode chegar, né, aos tribunais superiores e acabar normatizando políticas judiciais para o país inteiro. Então, a primeira questão que nós gostaríamos de estar começando é de acalmá-los com relação à questão burocrática acadêmica, que de fato é dispendiosa, mas, por outro lado, nós não podemos perder a oportunidade de o curso de vitaliciamento de vocês, de fato, fazer sentido. Colaborar com a prestação jurisdicional, com o trabalho que vocês têm aí, mas, por outro lado, ser uma via de mão dupla e também, no âmbito das escolas e do tribunal, nós sermos beneficiados. Tá? Então, era só para essa primeira fala, era para acalmá-los com relação a isso. Ainda que seja um trabalho que não necessariamente seja um artigo, os orientadores todos estarão à disposição para poder auxiliá-los início, meio e fim. Inclusive, nós vamos ter 5 aulas, essa é mais explicativa, é mais de acolhimento, mas a partir da próxima aula, inclusive com o Dr. Alisson, nós já vamos começar a nos aproximar de temáticas relacionadas ao desenvolvimento, tá, de conhecimento empírico, com base científica, com a questão da validação, ainda que não seja um trabalho de conclusão de curso de graduação, ou estrito sensu mestrado ou doutorado, mas algum rigor, essa questão da organização, ela vai precisar seguir, e nós já temos isso pronto, inclusive nós vamos encaminhar para vocês tudo a partir do Moodle, tá? Então, com relação a isso também, podem ficar bem tranquilos. Outra coisa que foi colocada, e que é importante também destacar, é que o processo de vitaliciamento, e aí a doutora Márcia e o doutor Hugo pontuaram bem, ele é um processo de avaliação global. E aí tem uma série de etapas a serem cumpridas. Quem dá o aval e quem coordena o vitaliciamento é a corregedoria, inclusive eles que vão, né, aprovar ou não o vitaliciamento de vocês, mas eles têm uma série de elementos que vão complementando. É como se fosse um curso de graduação, e esse curso de graduação tem uma série de disciplinas. Entendo que, inclusive, os cursos coordenados pela escola são disciplinas, só que são disciplinas obrigatórias. Então, se não se cumpre esse requisito, automaticamente o vitaliciamento estaria prejudicado. Isso está normatizado, começou a ser normatizado na Resolução 2 de 2016, que eu imagino que a maioria já deva ter tido acesso, e foi atualizado agora recentemente na Resolução 2 de 2025 da Infam, e o que a doutora Márcia, inclusive, colocou aí super bem, que na resolução há parâmetros, inclusive, de disciplinas ou de conteúdos mínimos necessários para o vitaliciamento. Tá? Então, isso também precisa ser observado, e a escola tem tomado todo o cuidado possível com relação a também trazer esse atendimento para vocês. Bom, eu estou falando demais da conta, já são quase 7 horas, e se alguém tiver alguma pergunta, podem ir perguntando a qualquer tempo, tá? Eu não sei se estão colocando lá no chat ou podem levantar a mão também, porque, como dito, esse momento é para esclarecimentos no contexto geral. Deixa eu só ver aqui o que estão mandando no chat já. Eu não sei se já foi, enfim, já foi respondido, o que foi colocado lá no SEI pelo Fernando, ok. A Gabi colocou uma outra informação que é importante, que para que não choque, que tem colegas que estão fazendo curso nos 2 lugares, as aulas serão às quartas-feiras. Já foi, já não é mais, vai ser terça mesmo. Bom, Fernando, nossa, vocês conversaram Fernando. bastante aqui no chat, né? Eu até fiquei meio perdido aqui. Mas podem perguntar, alguém abriu o microfone Fernando, aí? Pode é o perguntar. Tanaka, tudo bem? Opa, Tanaka, tudo jóia. Boa noite. É só uma dúvida contigo. Tu falou que para esse curso que a gente está fazendo específico, vamos ter 5 orientadores, vão ser divididos para cada pra turma, os orientadores. Eu não entendi essa parte. Ah, perfeito, Tanaka, ótimo. O que que acontece? Todos os nossos tutores, eles vão ficar com um número reduzido de alunos para poder fazer esse acompanhamento mais individualizado. Então, a depender da temática ou do problema que vocês forem pesquisar, nós vamos fazer essa divisão de modo que os orientadores tenham a competência necessária e o conhecimento para poder orientá-los, inclusive com relação às temáticas que vocês estarão trabalhando. Então, isso
vai ser feito tão logo haja o início da identificação dos temas que vocês estarão trabalhando no trabalho, quer seja no artigo, quer seja no registro reflexivo empírico, né? Ainda que esse nome, no contexto geral, acabe Ah, gerando algum distanciamento, a gente tem e que aí pensar em um tema. o papel vai ser esse, porque vocês vão ter que identificar o problema. Então, nos próximos dias, nós já vamos estar passando as orientações no Moodle com as metodologias para identificar o problema, registrar o problema e, a partir daí, começar a desenvolver a estrutura do trabalho. Mas todo o trabalho ele vai partir da identificação do problema, que pode ser o mesmo problema que vocês utilizaram para a elaboração do artigo, ou pode ser um problema que vocês identificam hoje em dia no exercício das unidades que vocês estão atualmente. Então, vocês vão poder ficar livres para poder escolher o problema que vocês consideram mais relevante, mas entendendo que esse problema ele vai ser a base para o desenvolvimento de todo o trabalho. Entendam como se fosse um projeto de pesquisa, só que não necessariamente utilizando as metodologias e o rigor científico utilizado para um artigo com as regras da BNT. Nós vamos utilizar a estrutura, os princípios e as orientações, mas sem o rigor acadêmico do artigo científico. Beleza, Não sei obrigado. se ficou claro. Ficou sim. Perfeito, valeu. Alguém mais levanta a mão? Nicolas? Aliás, Diogo... Ah, não. O Tanaka já foi agora. O Nicolas. Depois o Frank. Só para confirmar essa questão do aproveitamento do artigo. No meu caso, por exemplo, eu escrevi o artigo durante o CFI e, conforme a informação do Dr. Hugo, ratificado por você agora, esse artigo vai ser útil para esse curso que nós estamos fazendo aqui agora, correto? Isso, correto, Diogo. Então, por exemplo, nesse caso meu, que eu já tenho o artigo, eu não precisaria desenvolver essa atividade aí de identificar um problema ou pensar em algo novo, mas então eu poderia manter aquilo que eu já havia produzido. Confere? Isso, Diogo, confere. No sentido de identificar o problema, aproveitar o problema, talvez uma revisão de literatura. Você só vai pegar isto e complementar de modo tal que isso traga uma reflexão para a prática e de que modo aquele problema que você identificou e tentou descrever no teu artigo contribui para a melhoria ou para o aperfeiçoamento na jurisdição que tu está atualmente. Mas absolutamente pode seguir o mesmo problema e aí nós só vamos complementar, no caso, com quem estiver te orientando, vai fazer todo esse trabalho e aí ele vai ser a base com todos os elementos necessários de aproveitamento para essa adequação, entendendo ele ou fazendo uma transposição deste problema para um problema da realidade local e de que forma isso pode contribuir para a melhoria do teu trabalho e na unidade. Então, apenas, de repente, abrir um tópico, algum outro ponto lá e complementar o que já havia sido produzido à luz do nosso curso aqui. Não é? Isso, exatamente. E aí depois, e aí, claro, como registro reflexivo, você vai depois refletir sobre a prática. Pô, o problema impacta na jurisdição com relação a isso, aí você vai ter mais liberdade para dissertar sobre as tuas impressões, como aquilo te impactou pessoalmente e como você entende que aquilo vai impactar na prestação jurisdicional. Aí ele vai se tornar mais pessoal do que impessoal, porque o acadêmico sugere a impessoalidade. E nesse caso nós vamos fazer uma reflexão no sentido de pessoalizar sim. E aí nós vamos poder, inclusive, escrever em primeira pessoa. Então tá ótimo. Obrigado, Fernando. Feito nada. Quem mais? Tinha pedido palavras? Fernando, depois Andressa. Eu não sei se o microfone está aberto ou se o meu aqui travou. Acho que o Fernando tinha pedido a palavra e depois a Andressa. O Frank, Fernando. Frank? Ok, pode. O Fernando entrou e eu vou botar o Frank como próximo. Oi, desculpa, caiu minha internet aqui. A minha internet falhou aqui, daí foi isso que aconteceu, gente. Não, Fernando, é o seguinte, eu fiz o projeto e o artigo durante o curso de formação. Eu necessariamente vou precisar produzir um novo projeto para caso queira escrever um novo artigo para trabalhar especificamente no nosso curso agora? Não, Fernando. Foi ótimo até ter feito essa pergunta, porque acabamos respondendo ela e vai ser ótimo até para
Na verdade, tu pode utilizar qualquer um dos que tu utilizou, só que agora nós vamos fazer só uma transposição dele. Então, o problema que vocês identificou no artigo pode ser o mesmo. Se fez uma referência bibliográfica, porque fez, porque inclusive li o teu e ficou muito bom por sinal, pode utilizar. Nós só vamos fazer uma transposição da impessoalidade para a pessoalidade. Então, aquele tinha um foco mais na impessoalidade de artigo científico, e tu vai pegar aquilo e fazer uma reflexão pessoal. Então, aquele problema que tu trabalhou no teu artigo, ele de fato é aderente aqui à minha unidade ou não é? Você vai fazer essa reflexão, em sendo de que forma ele me impacta e de que forma as soluções ou as possíveis soluções para este problema podem contribuir com a prestação jurisdicional e podem contribuir com o teu trabalho. Então, tu vai poder aproveitar todo ele, só que fazer uma adaptação da impessoalidade para a pessoalidade. Aí você vai poder escrever, inclusive, como ele impacta para o teu trabalho enquanto Se eu quiser, eu magistrado posso e para a fazer tanto jurisdição. esse aproveitamento como fazer um artigo totalmente novo. Pode fazer um artigo totalmente novo. Como você preferir. Pode aproveitar ou pode fazer um novo. Aham. Não, perfeito. E fazer os dois, ó, aproveitar e fazer um novo. Também Não, é possível, livre. Fernando? É possível do jeito que vocês quiserem. E para o portfólio, se produzir 1, 2 ou 3, todos eles também podem acabar compondo o portfólio de vocês, tá? Uma coisa acaba não sendo não acaba prejudicando a outra, elas não são interdependentes. Então vocês podem ficar a critério de vocês, mas bem tranquilo. Pode aproveitar ou pode criar um outro. Perfeito, Fernando. Obrigado. Nada. Andressa? Acho que é o. Ah, tá, eu tô antes do Frank. Tudo bem, Fernando? Não, Oi, assim, eu tudo fiquei com jóia, uma Andressa. dúvida, assim, ó, por exemplo, isso seria, então, uma parte desse portfólio, porque comentaram eventualmente, de fotos, de outras atividades que a gente tenha feito, então, tipo, nessa estrutura do portfólio, uma parte dessa estruturação vai ser essa parte da gente identificar um problema, eventualmente ver uma solução que aplique ao nosso dia a dia, então, é uma parte, né, desse... Isso, perfeito, é uma parte. Foi ótimo tu até ter dito isso, porque na verdade nós confundimos muito, porque um portfólio ele pode ser composto por vários portfólios, ou um portfólio pode ser composto por um registro reflexivo, e aí este portfólio tu pode utilizar-se dos recursos que tu quiser. E foi bom tu ter perguntado isso, por exemplo, eu vou fazer a revisão de literatura. A revisão de literatura, para o problema que eu enfrentei, eu posso dissertar, eu posso fazer como artigo científico, parágrafos, utilizando regras da BNT, ou eu posso utilizar-me de recursos outros. Então, eu posso gravar um vídeo, eu posso gravar um áudio contando, como se fosse um storytelling. Ou se o meu estudo está relacionado a um estudo de meio, igual, fui lá na Bacia do Descoberto, como no caso do Felipe, se esse fosse o problema dele de soluções fundiárias. Ele pode colocar fotos, notícias, e isso pode compor a parte do estudo da arte. A metodologia, ele pode utilizar-se de uma outra estratégia. Então, a bricolagem permite isso. Então, a questão da forma de apresentação dos elementos é livre. Nós vamos ter que mais ou menos assim, eu preciso seguir os elementos, então eu vou ter que ter o problema. Como é que eu vou apresentar o problema? Pode utilizar a criatividade. Como é que eu vou apresentar o estudo da arte? Pode utilizar a criatividade. Isso vai compor lá o teu portfólio final do vitaliciamento. Isso Tá, mas é tudo um em dos relação elementos. a esse assunto desse problema que eu escolhi, não é assim coisas aleatórias, tipo, vou Não, escrever não. sobre IA na minha unidade que me afetou muito. Aí daqui a pouco eu quero publicar foto de pop rua, que não tem nada a ver. Não seria isso, né? Tudo em Não seria relação, isso, Andressa. tudo que estivesse conectado a esse problema que eu identifiquei e... Perfeito, tá. exatamente. É porque, assim, são duas coisas diferentes. Tem o portfólio do vitaliciamento, que vocês vão poder escolher as decisões que vocês proferiram mais relevantes e que encaminharam para a corregedoria. Vocês vão falar de como vocês estão se sentindo na carreira no sentido lato. Isso é uma coisa, tá? Mas com relação a este curso, vocês vão ter a produção de uma parte do portfólio, que podem também chamar de portfólio, com foco na identificação e na possível resolução de um problema que vocês estão identificando na comunidade de vocês. Entendam como um artigo apresentado no formato de registro reflexivo. É isso. Então, o problema identificado, o estudo da arte, a metodologia, as hipóteses, as possíveis soluções, todos relacionados a este mesmo problema. Outros elementos que vocês entendam relevantes, isso vai poder compor o portfólio de vocês para o vitaliciamento.
mas não terá relação Ah, com este nosso trabalho aqui para o curso, agora ficou tá claro. bom? São coisas Tá, diferentes, obrigada. mas eles vão poder ser utilizados lá no portfólio para o vitaliciamento. Tá, obrigada. Mas qualquer dúvida que depois vocês forem tendo, podem ficar bem tranquilos, porque esse vai ser um trabalho de muita proximidade com vocês, tá? Nós vamos ter muita interlocução, não pelo grupo de WhatsApp, mas pelo grupo específico de quem vai estar com os orientadores, e as questões gerais nós também teremos espaço no Moodle para essas discussões gerais, para que vocês fiquem bem seguros e não tenham dúvidas com relação ao desenvolvimento do trabalho, tá bom? Frank? Oi, Fernando, boa tarde. Pronto, já, boa tarde. O primeiro questionamento que eu tinha, você já respondeu para o Fernando Hack, que eu já tenho um artigo científico, só que a discussão é um pouco abstrata ainda. Então, o pensamento é tornar ele um pouco mais relacionado ao problema que existe em abstrato, mas também existe na vara onde eu estou trabalhando. Então, isso já está respondido. A segunda questão é sobre o orientador. Cada um de nós terá um orientador, é isso? Isso, cada um de vocês terá um orientador. E cada orientador deve ter ali 3 a 4 de vocês para poder acompanhar e realmente ter qualidade. Porque se cada um pega 10, 15, inevitavelmente isso acabaria ficando prejudicado. Então nós temos inclusive mais formadores para poder orientar de uma forma mais qualificada. E caso esse orientador também precise do apoio de um outro, nós vamos estar trabalhando de forma colaborativa. Só que nós precisamos ter pontos focais para que nós saibamos a quem recorrer, enfim, a qualquer tempo. Mas não significa que nós não possamos contar, porque isso vai acontecer, é um trabalho colaborativo, mas essa divisão vai ser feita para que nós tenhamos pontos focais ali para esse trabalho mais próximo. Porque são 60 horas e aí nós vamos tentar fazer isso de uma forma o mais tranquila possível e que vocês desejem realizar, porque vocês estão vendo que de fato isso vai ser algo de muita relevância, não só para vocês pessoalmente, mas para o trabalho de vocês. Então precisa fazer sentido. Perfeito, Fernando. Obrigado. Valeu por nada. Fernando, Mas deixa eu só me falar uma Oi, coisa. Gabi. Enquanto você estava Claro. fazendo suas explicações, eu tinha colocado no chat 2 observações que nós aqui da equipe tínhamos conversado ontem para tentar deixar o curso mais suave para todos, né? Ontem nós tínhamos mencionado a ideia de transferir as aulas para as quartas-feiras, para não concorrermos com as aulas do curso do SED, porque a gente tinha entendido que muitos iam participar daquele curso, mas eu coloquei isso no chat e rapidamente já mudamos de ideia, porque a maioria já tinha se programado para as aulas na terça. Então, vamos manter as aulas na terça. Perfeito. E falei também da nossa conversa de ontem aqui com os tutores sobre a ideia de diminuir o tempo de aulas. A gente realmente achou que 3 horas era muito, ia sobrecarregar a todos, não só os alunos, como a equipe técnica, a equipe dos professores. Então, vamos reduzir o tempo de aula para 2 horas, e essa terceira hora vai ser super bem aproveitada por tutor e aluno durante a confecção de seus respectivos materiais. Então, só para relembrar esse assunto e para deixar bem explicadinho para não haver dúvidas. Tá ótimo. Obrigado, Gabi. Mas alguém tem alguma dúvida? Alguma questão? Enfim, alguma angústia? Vou falar assim, Fernando, pelo amor de Deus, já deu 7 horas, então compra o que a Gabi está dizendo, né? Bom, meus amigos, acho que assim, esse é o primeiro momento, é um momento de acolhimento. Nós entendemos que vocês estão assoberbados com o trabalho, tem CNJ, tem metas, tem corregedoria, tem advocacia na cola de vocês, tem promotor, nós sabemos de tudo isso, nós acolhemos. Por outro lado, nós também entendemos que esse momento do vitaliciamento é realmente um momento importante, né, para que a escola, a corregedoria, o tribunal esteja próximo de vocês, identifique problemas para poder tentar, em alguma medida, suprir e solucionar esses problemas, porque às vezes acabam ficando muito isolados, a administração, a alta gestão não toma conhecimento, e aí fica às vezes, mas eles não fazem isso, não cuidam disso, às vezes não cuidam porque não tomam nota. Então, é a oportunidade também de vocês poderem dialogar e apresentarem demandas que, em alguma medida, seguramente a escola, a presidência do tribunal, a corregedoria, todos aqueles que estão acompanhando esse trabalho de vocês, eles querem colaborar, tá? E é uma outra coisa também que a corregedoria parece que é um negócio para punir, né? A avaliação parece que é só para punição, mas nós temos conseguido mudar um pouco essa concepção de corregedoria como instrumento de punição e começar a vê-los como
aliados na perspectiva da colaboração, porque o papel da corregedoria é este, é identificar lacunas e pensar, né, nas melhores estratégias para superar essas lacunas, não é na punição em quando se encontra alguma dificuldade ou quando se encontra alguma competência que precisa ser lapidada. Daí a importância da formação continuada. Então, sempre que identificada alguma necessidade do desenvolvimento de competências, a escola, a corregedoria, o tribunal vai estar sempre à disposição para poder estar auxiliando vocês. Então, no contexto geral, acho que eu estou bem satisfeito, era só realmente esse acolhimento, acalmar um pouquinho o coração de vocês com relação à ansiedade da burocracia do trabalho acadêmico, que quando nós ouvimos falar de trabalho acadêmico assusta mesmo, mas e, inclusive atendendo um pouco desse pleito de vocês, e queria aqui registrar o agradecimento ao Dr. Hugo, que eu falo que eu adoraria ter, né, a sensibilidade pela qual ele conduz as situações de conflito, a Gabi, né, que está ali também sempre disposta para dar conta de acolher, então é só para registrar o agradecimento que eu tenho o privilégio de aprender com essa equipe maravilhosa, a equipe está nos bastidores também fazendo com que tudo seja operacionalizado, mas para que vocês também entendam que vocês não estão sozinhos e que nos bastidores eles fazem de tudo para poder atender a todas as demandas, a todos os anseios de vocês, ainda que não necessariamente tudo consiga ser atendido, mas não é por falta de esforço não, viu? É porque realmente às vezes não é possível fazer diferente e toda essa remodelagem, toda essa reestruturação do curso foi feita exatamente para que vocês se sintam seguros e acolhidos, mas para que também tenhamos uma produção de qualidade, para que não seja só um curso pro forma, até porque nós estamos superando essa dimensão de cursos que não servem para nada, ou que se for um curso para jogar pedra na lua, as pessoas vão porque vão atender o requisito legal para o vitaliciamento. O objetivo é exatamente o contrário, é que as pessoas daqui a pouco desejem realizar todos os cursos porque entendem que é importante, e não porque tem que cumprir um requisito legal. Então era só para deixar esse registro também. Não sei se doutor ou Gabi querem tecer algum comentário, mas por mim acho que para essa nossa primeira aula, acho que estou mais do que satisfeito. Eu Obrigada, agradeço, Fernando. Quer falar, Gabriela, só? Não, só agradecer, ratificar as palavras do Fernando e dizer isso mesmo, que nós fazemos aqui tudo que os nossos, como diz o doutor Jamil, ele nunca vai esquecer, ele chama assim, ele fala, meus aluninhos. A nossa escola está aqui, sempre à disposição de todos, a gente realmente faz tudo que esteja ao nosso alcance para deixar o momento mais agradável, o mais leve possível. E vamos permanecer assim sempre, tentando manter aqui sempre um ambiente tranquilo, acolhedor, de muito carinho, muito amor com todos. Obrigada. É isso. Eu ratifico a palavra de ambos. Fernando, maravilhoso. Que bom que a gente tem aqui na escola. Gabriela, que bom que é a secretária executiva da escola. Esta semana a gente já divide a equipe, vamos ver quem temos realmente como estudantes. A gente já entrega o orientador e começamos a fazer esse trabalho mais particularizado. A ideia justamente é essa, fazer com que o curso valha a pena, não seja um curso genérico. E eu acho que vai ser muito bom, vai ser maravilhoso. É isso, gente. Um grande abraço. Valeu, meus amigos. Bom descanso, até breve. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite a todos, obrigada. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal, boa noite, até a próxima. Gente, tudo de bom. Valeu, boa noite. Boa noite a vocês. todos, obrigada. Boa noite. Tchau, tchau, colegas. Boa noite. Valeu, Fábio, até mais. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, André. Valeu, André. Boa noite, meu amigo. Um abraço. Tchau, tchau. Oi, Fernanda.